gente vai dar uns resultadinhos aí. No dia 11, sábado, no centro lá do Bombonato Cristão, né? E a partir das 8 horas, o tema será o Evangelho e as dores da alma. Quem tiver oportunidade, não percam, né? Então vamos nos preparar para a gente fazer a prece. Hoje nós estamos recebendo o nosso palestrante, o Ayrton. Por favor, Ayrton. Boa noite a todos. Desculpa. Para ver se vocês estavam prestando atenção. Agora, vocês não sabem por que a quinta-feira está me martelando na cabeça e falando boa noite. Cometi uma falha gravíssima. Porque na quinta-feira era eu para fazer a palestra e a coisa apagou. Apagou de uma tal maneira e eu não vim. Então por isso que alguns passaram ali e falei boa noite, agora eu estou falando boa noite. É que a quinta-feira está na minha cabeça, não é justificando não. Tá? Mas que tenham um bom dia, todos nós. Espero que todos estejam felizes, né? Porque nessa semana vislumbramos uma coisa que fazia tempo, né, que a gente não via, que era a chuva, né? Então acho que todo mundo ficou feliz. E esperamos que ela continue junto conosco, para que possamos desfrutar mais e mais das suas benesses, né? Que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que sempre está concedendo algo para a gente no momento mais oportuno. E serve também para a gente refletir, para vocês terem uma ideia do que é a natureza, o que é a providência divina. Apenas um ano sem chuva, apenas um verão sem a chuva devida, o transtorno que causou, o medo que causou em todos nós nesse país. E eu acho que serve de alerta para que a gente possa refletir sobre o consumo de água, sobre a preservação da água, tudo, porque como nós temos sempre a fartura na torneira, né, então a gente está sempre abrindo, sempre gastando, sempre desperdiçando. É bom refletirmos sobre tudo isso daí. É importante. Felizmente ela veio, existe. Né? Bom, gente, hoje eu tenho para vocês aqui, quem já não ouviu, orai e vigiai. Né? Acho que todos ouviram o vigiai, o orai. Orar, todo mundo já bem calejado, bem atento, que
devemos orar constantemente para mantermos o nosso padrão sempre elevado. Agora, o vigiai. O vigiai dá a impressão de alguma vigília, algo que a gente tem que ficar observando, atento ao que vem até nós e tudo, né? Como se fosse um vigia, né? Mas é muito amplo isso que nós temos, né? Isso é muito amplo no sentido espiritual, material. E Jesus, quando disse isso, ele estava exemplificando porque devemos realmente nos ater a isso. Então, algumas passagens aqui de Jesus, eu vou ler para vocês. Nem ao menos 1 hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Por que dormis? Primeira foi de Mateus. Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e mesmo suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Então aí vocês vejam, nessa parte aqui, no nosso dia a dia, por que devemos orar e vigiar? A oração nos liga a Deus, nos liga a Jesus, nos liga à espiritualidade maior e faz com que a gente se sintonize com o melhor. Para que isso a gente possa, no vigiar, a gente estar atento a tudo aquilo que nos acontece. Tirar proveito de tudo aquilo que nos vem de encontro. Na maioria das vezes, as coisas não vêm como nós gostaríamos que viesse, as coisas boas. Aquilo que julgamos ser bons, são boas coisas. Mas tudo o que nos acontece ao nosso redor, no nosso dia a dia, quando provém do nosso Pai maior, tudo é bom, tudo é importante. Porque tudo encerra ali um ensinamento. E um ensinamento sempre para que a gente possa evoluir. Então vocês veem bem que nós temos que ter o discernimento nas coisas. Hoje, vocês têm uma ideia que as pessoas formadoras de opinião, a mídia de um modo geral, tanto televisada como escrita, estão nos bombardeando com informações constantes. Aquilo, os mais velhos podem afirmar isso, aquilo que lá atrás era tido como nefasto, uma coisa ruim, uma coisa imoral, hoje nós estamos tendo essas mesmas atitudes, essas mesmas coisas, esses fatos que ocorrem, estão distorcendo, estão tentando nos incutir no nosso dia a dia como uma coisa normal, uma coisa lógica. Então, os valores estão começando a se distorcerem, a alterar. E é onde que nós temos que vigiar. Não só isso, mas o nosso dia a dia, com o nosso semelhante, com o nosso mais próximo. Isso daí sempre acontece, sempre deve acontecer, com a preocupação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que muitas vezes aquela discussão, aquele antagonismo que existe, nós devemos tirar bons proveitos para que a gente possa aprender. Aprender a ser tolerante, aprender a ter paciência, aprender a compreender o nosso próximo. E aí, nós adquirimos a sabedoria através da oração, que Deus possa nos incluir para que a gente possa agir de forma coerente, de forma inteligente e ter assim o relacionamento com esse ente querido que está muito próximo de nós, de uma forma bem harmoniosa e amorosa. Jesus sempre pegou o amor
compreensão, a reconciliação, a tolerância. Nós, como os aprendizes que somos, estamos aptos a praticar exatamente igual? Não, muito difícil. Nós estamos muito aquém disso. Porém, os ensinamentos estão aí há 2000 anos. Devemos nos esforçar constantemente, como ele diz, porque dormis. Então, não devemos perder tempo em nos instruir, em nos esforçar, para que isso seja constante. Vamos vacilar? Vamos tropeçar? Com certeza. Isso vai ser constante. Porém, não devemos esmorecer na nossa luta e no nosso propósito. Mas para isso temos que estar vigilantes. E qual é o nosso propósito? Qual é o nosso caminho? Qual é a nossa meta? Para assim alcançarmos a nossa evolução. Então, para vocês terem uma ideia do que eu digo do que hoje está se tornando quase tudo igual, e um detalhe que vocês veem, meu filho leu essa semana, que nos Estados Unidos eles estão querendo classificar o pedófilo como se fosse um desvio de conduta, passando a ser assim como aceitável. Então, vocês veem como é que a coisa está caminhando, né? Então, hoje nos causa estranheza, nos causa assim aquela repulsa, mas se aquilo começa a martelar dia após dia, momento após momento, chega uma hora que a gente passa a aceitar isso como verdade, como uma coisa natural, como uma coisa normal. Como quando eu vim aqui para Barra, 31 anos atrás. Eu morei em São Paulo, nasci e me criei em São Paulo. E quando saí de lá, São Paulo já estava começando a se tornar violento, tudo se tornou bem violento. Então, quando eu vim para cá, não era gostoso, escutava aquele programa lá, Sirene RB, né? Os mais antigos se lembram. Então, passava assim as notícias, né, da policial, aí escutava. Ontem não teve nenhuma ocorrência policial na cidade. Fazem 2 dias, 3 dias que não tem nenhuma ocorrência policial. Eu falava, começou a nós só num paraíso. Aí quando tinha uma ocorrência, qual que era a ocorrência? O vizinho entrou na casa lá do vizinho e roubou um par de tênis do varal. Ou roubou um botijão de gás. Isso aí, pra gente, é tranquilo, para quem estava em São Paulo. Isso é paraíso, né? Então, quando a gente daqui ouvia alguma coisa de São Paulo, o crime, o roubo, isso tudo, aquilo lá estarrecia todos nós. Agora, vocês já perceberam como hoje a gente ouve essas notícias e passa a ser uma coisa natural? É mais um fato que aconteceu, é mais um caso na estatística, e para a gente não causa mais aquela estranheza aquilo lá. Porque passou a ser uma coisa normal na nossa vida. E é com isso que a gente tem que se preocupar, para não aceitar essas coisas como normais. É repugnante, é imoral, vai contra os nossos princípios, né, de filhos de Deus, e que devemos nos portar no nosso caminho, devemos conservar essa trajetória para que a gente possa desfrutar disso daí. E isso faz com que a gente consiga passar por essa transição em que a Terra está passando. Então é uma coisa normal. Então aqui, tem um escritor francês que ele diz, é o Jean-Yves Leloup. Não é porque algo está na moda ou porque algum proceder é dito normal que deve ser feito também por nós. O escritor diz, criou o tema normose para designar o fenômeno em que algo, por ser feito ou aceito por muitos, e assim tornado comum, passa a ser visto como normal, tornando aceitável até o que moralmente era inaceitável.
nas palavras do autor, o respeito desse termo encontramos. Normose é o resultado de um conjunto de crenças, opiniões, atitudes e comportamentos considerados normais, logo em torno dos quais existe um consenso de normalidade, mas que apresentam consequências patológicas e ou letais. Alguns exemplos de normose: usos alimentares, como o açúcar, o uso de agrotóxicos e inseticidas, o consumo de drogas, como o cigarro e o álcool, e assim vai. O consumo associado à destruição da vida e do planeta. Então a gente vai observando que todos os excessos passaram a se tornar quase que normal, todos os vícios e tudo como normal, aceitável. A gente não aceita um dependente químico, acha que é muito prejudicial e tudo mais. Não a pessoa em si, mas o vício, né? Que não é normal, tudo a gente não aceita. Mas e o dependente do cigarro, do álcool? Isso daí a sociedade aceita. Por quê? Porque se pratica socialmente. Agora, o benefício disso é bom para nós, seres humanos, é interessante. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu acho que cada um é senhor de si. Mas para a gente avaliar os nossos comportamentos do nosso dia a dia. Onde está o orar e vigiar? Não basta apenas a gente chegar no centro espírita, a gente rezar para Deus, pedir proteção, pedir para os espíritos nos orientar, nos incluir e tudo mais, se a gente não estiver em consonância com a espiritualidade, a moralidade. E nisso está ligado também o nosso pensamento. Tá? O nosso pensamento. Jesus falou para não pecar nem mesmo em pensamento. Então, é comum a gente chegar a falar, nossa, sorte que ninguém lê o pensamento do outro. Porque se lesse, a coisa ia ser feia. Né? Agora, a gente pensa que é um privilégio nosso, que o pensamento ele é só nosso, mas é pura ilusão. Nós não compartilhamos disso. Nós não estamos assim seguros e tranquilos com os nossos pensamentos. A gente pode formular no nosso canto, na nossa intimidade ali, pensamentos funestos, imaginando que aquilo só pertence a gente. Né? Mas aí é um grande erro, é onde que cai o vigiar. Tá? Porque vocês, para terem uma ideia, quantos aqui que têm a mediunidade da comunicação, da psicografia, da psicofonia? São poucos. Temos duas aqui, eu conheço. Então são poucos. Então são privilégios? Não. Todos nós nos comunicamos com os espíritos. Todos nós. A gente se comunica com eles. Só que nós não ouvimos o que eles nos dizem. Tá? A gente tem alguma intuição. Os nossos atos são consequências disso que vem para nós. Então vocês vejam bem. Os médiuns que dão comunicação, eles se comunicam, para vocês terem uma ideia, se comunicam pelo perispírito, tá? Ele, perispírito do espírito, através do pensamento do espírito. E ele transmite aquilo lá por intuição, ele transmite através da fala. Tá? Bem simples, bem assim para entender. Agora, é através do pensamento. E nós não pensamos? E os espíritos não estão ali, ao nosso lado? Constantemente. E o que nós pensamos? Orar e vigiar. Se tivermos pensamentos ruins, nefastos, o que vai se aproximar da gente? A gente não imagina, a gente não sabe, a gente não vê, a gente não ouve aquele retorno. Então a gente imagina que a gente está só. Podemos pensar, idealizar tudo na nossa mente, através do pensamento, e achando que a gente está sozinho. Não, estão todos ao nosso lado. Procurando a porta de entrada. Né? E a mesma coisa se a gente chegar e
E, assim, separarmos com o ambiente, isso a nível de matéria, a gente olhando, observando, tudo, olhos carnais. Se a gente está num ambiente ruim, perverso, imoral e tudo mais, a gente vai perceber, a gente vai ver. A gente, se tem assim, um pouquinho de moral elevada, um pouquinho de preocupação com a parte espiritual que nos cabe, tudo, a gente não vai se sentir bem nesse local. Concorda? Não vai. Porque a gente está vendo fisicamente que aquilo lá não é ambiente para nós. Né? A gente se sente mal. Existe uma repulsa. Não dá certo. Agora, quando a coisa é afim, então há a ligação. Tá? Agora, vamos transportar isso para o nosso pensamento. E se os nossos pensamentos são ruins, de vingança, de ódio, de rancor, alguém que nos faça alguma coisa, imediatamente a gente já idealiza tudo na nossa cabecinha assim, porque eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Não tem coragem de fazer fisicamente, materialmente, mas na cabeça existe. A espiritualidade que está ao nosso redor, nós estamos se comunicando com eles. E quem vai chegar perto de nós? Espíritos afins. Espíritos que têm essa moralidade negativa, vingativa, que se compara àquilo que a gente está sentindo. Então aí começam as influências. Aí é onde começa a transcorrer no nosso dia a dia todos os problemas. Orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos. Porque se eles forem ruins, atrairemos espíritos ruins. E aí começa a desencadear. Onde que fala aqui nos trechos que até mesmo a nossa saúde começa a ser debilitada. Então isso vai se desencadeando, se torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa assim que onde chega ninguém gosta de ficar ali. Por quê? Porque ela irradia uma negatividade. Isso não quer dizer que ela não seja uma pessoa boa, que não tenha algo de bom para dar. A gente não pode crucificar. Mas ela, naquele momento, insuflada por toda essa negatividade, ela vai se tornando, ela vai irradiando uma coisa ruim. E aí somente vai atrair pessoas e espíritos ruins. O contrário é verdadeiro. A gente dá sempre ênfase, né, na parte negativa, porque o ser humano ele é muito negativo. Estamos aprendendo muito. Então, a gente pode citar para ver o malefício que isso traz. Mas, por outro lado, o pensamento bom, ele cresce, ele nos transforma, ele é algo que contagia. Isso é o que nós devemos fazer. Se nós pegarmos 2 quartos, um iluminado e outro totalmente escuro, se abrirmos a porta, um em frente ao outro, se abrirmos a porta, o que vai acontecer? A luz vai penetrar no quarto escuro. Nunca as trevas vai penetrar no quarto claro. Então é a mesma coisa. Como é que nós estamos? Se nós estivermos iluminados, estivermos com um bom propósito, nós vamos fazer o quê? Nós vamos irradiar essa luz ao nosso próximo. E o que acontece dentro do nosso lar? A harmonia, a paz, a compreensão, a tolerância. Aí sim, nós começamos a crescer essa luz ao nosso redor, aos nossos vizinhos, e aí a toda a coletividade. Então você vê o papel de cada um de nós, como ele é importante. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, sem se preocupar com o próximo, seria muito bom. Estaremos fazendo a nossa parte. Nos esforçando para que algo aconteça. Então sejamos assim muito alertas naquilo que nos vem o dia a dia. Quantas situações que a gente se depara no nosso dia a dia, que a gente pode fazer isso daí através da caridade. Caridade não consiste, como a dona Helena, há um mês atrás, falou numa segunda-feira para nós, a caridade material, a caridade mais fácil que tem. Você separa lá uma cesta básica, entrega,
ou se vem alguém pedir, enfia a mão no bolso, dá um troco, isso é simples. Mas a caridade moral, que nós temos que exercer com o nosso semelhante. Essa é muito importante. Conduzir aquele que está numa negatividade, está conversando, nós temos tempo para ouvi-lo. Não ficar naquele, já vem como eu disse, se a pessoa é negativa, ele repulsa. Por quê? Porque não é compatível com aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente. Mas nós, como aprendizes do Espiritismo, como aprendizes dessa doutrina maravilhosa, dos ensinamentos do nosso mestre e tudo, nós temos o dever, não obrigação, porque obrigação ninguém deve fazer nada, mas dever do cristão. Nós temos que dar ouvido a essa pessoa. A pessoa é carente de uma caridade moral. Nós precisamos encaminhá-lo, nós precisamos despertar nele aquela centelha divina que tem em seu coração, que todos nós temos. Por mais perverso que seja, ele tem o seu lado bom e nós devemos enxergar. Então essas oportunidades do nosso dia a dia, nós devemos estar atentos. Devemos parar, devemos conversar, e não precisa ser uma conversa assim incisiva. Às vezes a pessoa está necessitando de um diálogo, está precisando de uma conversa. Às vezes ela está no isolamento, e aquele isolamento que não é assim, aquele isolamento de estar só fisicamente, morar sozinho dentro de uma casa. Esse é um isolamento que muitas pessoas conseguem driblar, conseguem viver de forma natural. Mas o isolamento no meio de muita gente é a pior coisa que tem. Então, é onde que eu li uma historinha de uma senhora de idade, e ela falou assim: me tornei invisível. Né? Então ela vivia com a filha, o genro. Eu vou sintetizar bem, tá? Para vocês terem uma ideia, porque isso daí é uma coisa comum do nosso dia a dia. A gente sabe que acontece constantemente. Então ela vivia com a filha, o genro e os netos. Né? Então era aquilo lá. Aquela avó dedicada, aquela avó amorosa, tudo. Ia fazer alguma coisa para o neto. O neto já rejeitava. Falava: ó, tá velha, isso aqui não tem nada a ver. Deixa quieto. Já ignorava. Ia fazer alguma coisa para a filha. Filha: mãe, fica no seu canto aqui, não atrapalha. Né? O genro, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Se organizava uma festa, alguma coisa, ela estava ali, destoava da maioria, porque é uma pessoa idosa, uma pessoa que não está compatível com aquilo que nós vivemos hoje, né? A normose aí, como disse, né? Que é o normal. Então já descarta, já coloca ela para o canto, ou vai para o quarto, que já está na hora da velhinha ir dormir, e já vai descartando, até que um dia, finalizando, eles programam uma viagem para um local onde essa senhora sempre gostou de estar. Era o sonho dela retornar. Então ela viu aquele alvoroço dos netos, do genro, da filha, dos amigos, todos confabulando, planejando isso, aquilo, e falando que vamos. O que ela fez? Ela pegou, já começou a arrumar a malinha dela, já começou a colocar as roupinhas dela dentro da malinha, para não dar trabalho para ninguém, de ter que arrumar, que isso, que aquilo. Já começou a viver aquela situação e tudo mais. Né? Até que chegou o dia de ir, e ela acordou um pouco mais tarde. Quando ela acordou, todos tinham ido embora. E ela ficou. Então, total desprezo. Ela se tornou uma pessoa invisível aos olhos de seus netos, sua filha, seu genro, de todos. Será que nós fazemos isso? Não precisa ser com o idoso, com os nossos semelhantes. Será que não os deixamos invisíveis naquela hora que mais precisa de apenas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Algo que venha lhe dar atenção? Que possamos ser ouvidos
atentos ao que Ele tem nos dizer, vamos lembrar que chegaremos lá. Meus irmãos, são todas coisinhas, detalhes do nosso dia a dia que a gente tem que se aperceber, que a gente tem que viver, conviver, atentos, vigiando e orando. Orando para Deus, para que nós tenhamos sempre a intuição boa, para que a fé seja fortalecida e que Deus permita que a gente sempre melhore moralmente, para que a gente possa fazer o melhor pelo nosso semelhante e, consequentemente, por nós mesmos. Meus irmãos, é o que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês tenham assim, um dia maravilhoso, repleto de saúde, de alegria, de harmonia, que a paz possa reinar em seus lares, assim como num todo. Vamos agora fechar os nossos olhos, pensar bastante em Deus, em Jesus, abrir o nosso coração para que esse amor de Jesus possa penetrar e irradiar toda essa luz de harmonia e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente.